Olá, meu querido irmão, muito bom ter você aqui conosco no nosso canal para estudarmos juntos a palavra de Deus. Lembrando, qualquer dúvida que você tiver, qualquer pergunta ou mesmo um comentário para trazer melhor esclarecimento daquilo que nós estudamos, então aproveite aí os comentários aí no canal do YouTube para você fazer dúvidas e comentários, e que isso vai contribuir para o estudo da palavra de Deus com toda certeza. Meus irmãos, para hoje, continuando o livro de Atos, vamos aqui encerrar o capítulo 2. Então nós estudaremos aqui do versículo 45 ao 47. Então esses versículos estaremos aqui propondo para o nosso estudo e veremos aqui então como vivia a igreja que acabou de nascer em Atos capítulo 2. Lembre-se disso, a igreja nasceu no dia de Pentecostes, a igreja não existia no Antigo Testamento, a igreja nasceu em Atos capítulo 2. Pedro toma a palavra, logo depois da descida do Espírito Santo, aqueles irmãos começaram ali inicialmente a falar em línguas, o povo que estava em Jerusalém ficou atônito, querendo saber o que estava acontecendo, então Pedro toma a palavra, aproveitando o ensejo, aproveitando ali a oportunidade e começa a pregar, falando da salvação somente em Cristo Jesus, e no final da sua mensagem ele faz um apelo. E nesse apelo, 3.000 pessoas manifestam uma decisão ao lado de Jesus Cristo. E logo em seguida, essas 3.000 são batizadas. Então, aqui nós veremos como que eles viviam, como eram os dias iniciais desta igreja que acabou de nascer, que acabou de surgir. Olha só então aqui o versículo 45 que diz aqui para nós. Diz assim, sobre esses irmãos: e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, ou havia como necessidade. Então aqui nós vemos aqui uma generosidade da igreja. Meus irmãos, grave bem isso. A igreja, ela não era comunista. Grave bem isso, a igreja não era comunista. A igreja, ela era generosa. A igreja, ela não era esquerdista, a igreja era generosa. Então é totalmente diferente como uma ideologia política. Certa vez eu ouvi duas pessoas conversando, falando rapidamente ali sobre a Bíblia e falando: não, todo cristão ele tem que ser comunista, todo cristão ele tem que ser socialista, todo cristão tem que ser esquerdista, porque a igreja primitiva era comunista, eles tinham tudo em comum. Não, meus irmãos, a igreja primitiva não era comunista. E eu já digo de passagem que essa visão comunista, socialista, ela é infernal, tá bom? Infernal. A igreja ela não era comunista, ela não defendia pautas que são próprias do comunismo, se identificam com o comunismo, o socialismo. A igreja ela era generosa, tá bom? A igreja, ela seguia a Jesus Cristo e as pautas que ela defende e defendia são as pautas bíblicas, as pautas da palavra de Deus, a moral que a palavra de Deus, ela emana para que nós possamos viver dessa maneira. Então, é diferente. O comunismo, ele vai ensinar sobre um Estado maior, um Estado dominante, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o ensinamento cristão, não tem nada a ver realmente com o que a Bíblia ensina. Vai ensinar um Estado maior, um controle maior, um controle totalitário, vai trazer um comunismo para o povo de igualar todo mundo na pobreza. E morte, pobreza, falta de comida, então tudo isso é comum no comunismo, ou na visão comunismo. Meus irmãos, esta ideologia ou essa maneira de política é aquela tipo de política onde o líder comunista, ele promete picanha para o povo, mas, infelizmente, o povo não ganha essa picanha e o que é sugerido por outras pessoas é a qualidade do grilo onde a pessoa pode se alimentar. É o que a gente tem visto hoje em dia, infelizmente, é o que a gente tem presenciado e vivido hoje, inclusive no Brasil, recentemente. Evidentemente, a gente percebe que o comunismo, a igreja inicial, não era comunista. E as pautas que o comunismo defende, elas são totalmente antibíblicas, algumas dessas pautas. Por exemplo, aborto. Meus irmãos, cristão nenhum deve apoiar o aborto.
mas o aborto é questão de saúde da mulher. Não, o aborto não é questão de saúde da mulher. Aborto é questão de assassinato. E cristão nenhum deve defender o assassinato. A palavra de Deus desde o início já fala, não matarás, não matarás. A palavra de Deus já defende isso, mas infelizmente alguns ditos cristãos, por isso que eu estou dizendo, ditos cristãos, eles vêm com essa pauta defendendo o aborto, porque ali o que está, segundo eles, dentro da mulher é apenas um amontoado de células, não é uma vida ainda, então pode ser retirado tranquilamente. E isso tem sido assunto de discussão na nossa política, no nosso Brasil, e infelizmente existem pessoas que se dizem cristãs, e eu duvido muito, que se dizem cristãs que são favoráveis ao aborto. Outra pauta, LGBTismo, ideologia de gênero, ensinando que menino pode ser menina e menina pode ser menino, que nasceu no corpo errado, a qual ela não se identifica, mas ela tem que procurar aquilo que ela quer para a sua vida. Se nasceu no corpo biológico de homem, essa pessoa pode procurar ser mulher, se vestir como mulher, agir como mulher. A palavra de Deus, ela define, meus irmãos, viver assim é pecado, tá ok? Esse tipo de ensinamento, a palavra de Deus define como pecado. Aqui está, meus irmãos, nesse livro aqui, a minha regra de fé e prática. Então, fé, eu acredito no que está aqui. Prática, eu vou viver como diz isso daqui. E se a palavra de Deus fala que sodomia é pecado, né, ser afeminado é inclinação pecaminosa, então isso é pecado. A palavra de Deus já fala, não deitar homem com homem, mulher com mulher, isso são práticas pecaminosas. Então, perceba que aquilo que é talvez identificável com essa visão política comunista, socialista, a palavra de Deus já mostra que isso é uma pauta pecaminosa. Aborto, LGBTismo, drogas e outras pautas que podemos analisar que são pecaminosas. Então perceba bem, a igreja não era comunista, a igreja não era socialista, ela não defendia Karl Marx, ela não defendia pessoas que se levantam trazendo uma guerra social, que os latifundiários são o problema e temos que lutar contra essas pessoas, os patrões que dão emprego e tal. Não, meus irmãos, a igreja, ela era generosa. E essa generosidade não era algo que vinha do Estado como uma ordem. Você tem que dar impostos para todo mundo, você tem que dividir os seus bens, ninguém aqui pode ser rico, se você tem mais, você tem que ter menos, então eu estou obrigando você a pegar os seus bens e vamos partilhar para todo mundo. Né? Na teoria seria isso, né? Na prática a gente vê que os líderes, eles que são os detentores do dinheiro, iguala todo mundo na pobreza. Então note que a generosidade que a igreja tinha era uma iniciativa própria, era uma iniciativa da igreja. Eles mesmos viam os irmãos em Cristo e eles viam que tinha alguns necessitados. E como ele era mais abastado, o que ele fazia? Ele até chegava, como o versículo dizia aqui, vender uma propriedade sua para ajudar o seu irmão em Cristo. Era uma iniciativa da igreja e não uma iniciativa do Estado, não uma ordem do Estado de cima, decretando que tem que ser assim, ponto final. Não, perceba muito bem como que a Bíblia ensina. Então, acabe na sua cabeça, se isso entrou no seu coração, na sua cabeça, que a igreja era comunista e por causa disso a gente tem que ter inclinações comunistas e socialistas. Não, tire isso da sua cabeça. A igreja era generosa, a igreja era cristã, tá bom? Então tire essas doutrinas infernais aí da sua mente e perceba o que realmente a Bíblia ela ensina para nós. Então, já para começar, o versículo 45 diz isso. Olha só o versículo 46, mostrando como era a vida em igreja. Diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Meus irmãos, a igreja inicial, ela se congregava no templo. Ela também migrou para congregar nas casas. Note que a igreja, ela priorizava o culto público, ela priorizava estar juntos. Então perceba que hoje em dia, infelizmente, tem crescido muito o movimento dos desigrejados. O movimento de pessoas que não querem estar em igreja e querem cultuar sozinho. Um outro movimento também tem surgido, talvez semelhante a esse, que é um movimento contra denominações, que seria talvez o movimento de casas, né? Movimento de cultos nos lares, porque eles vão dizer o seguinte:
Não, esse negócio de denominações, isso é demoníaco. Eles normalmente são contrários a denominações, tipo batista, presbiterianas, Assembleia de Deus. Não, isso aí não pode. E a gente tem que cultuar como a igreja primitiva cultuava, nos lares, em casa. Só que esqueceram que aqueles também estavam usando o templo para cultuar. Mas olha só, então eles falam assim, a gente tem que sair das denominações. Então vamos sair das denominações, vamos para a nossa casa e vamos cultuar em casa. Olha, querendo ou não, você acabou de levantar uma nova denominação, tá bom? Porque ali, evidentemente, na sua casa, você vai ter regras, você vai ter uma doutrina, você vai ter uma liderança. É a mesma coisa, você está levantando uma bandeira. Então são pessoas que lutam contra as bandeiras, vamos dizer assim, que já estão levantadas. Existe a bandeira do batista, a bandeira do presbiteriano, a bandeira do assembleano, a bandeira do congregacional. E a gente não pode se envolver com isso, não. A gente tem que viver cultuando em casa. E daí você vai para sua casa. Você acabou de levantar uma bandeira, a bandeira daquele que está congregando ali. Olha só, meus irmãos, uma vez eu perguntei para alguém que é defensor dessa ideia, e ele é um crítico das denominações. E perguntei, mas como que funciona isso? Daí eu vou lá, vou reunir um grupo na minha casa, e daí chega um querendo ensinar o amilenismo. E chega um outro querendo ensinar o pré-milenismo. E aí, como que vai ficar? Daí chega um outro querendo ensinar o pós-milenismo. Um ensina que a igreja passa pela tribulação, o outro ensina que a igreja não passa pela tribulação. Um fala que o arrebatamento é antes da tribulação, o outro fala que o arrebatamento é só na segunda vinda de Jesus Cristo. O outro vai querer ensinar o arminianismo, o outro vai querer ensinar o calvinismo, que Deus decretou todas as coisas, decretou quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. E aí, como que vai ficar essa confusão? Um chega trazendo a doutrina que pode falar em línguas e que os dons não cessaram. O outro chega aqui falando que os dons, eles cessaram, que esse negócio de línguas não existem mais. E aí, como que fica? Como que fica? E daí você vai ter que colocar uma ordem, você vai ter que colocar ali uma visão doutrinária, né? Uma declaração de fé. Colocando uma declaração de fé, dizendo, nós acreditamos nisso, nisso, nisso. Quem é que vai pregar? Não, a gente vai levantar pessoas aqui entre nós pregar. Você percebeu que você acabou de fazer uma denominação nova? Só não tem nome, só não tem a placa ali da igreja, só não tem isso, mas tem tudo. Então perceba que alguns movimentos têm surgido contra as denominações, e as pessoas não têm percebido que elas estão levantando uma denominação, só não tem o nome, mas tudo que tem dentro de uma denominação acaba tendo também ali nesse culto do lar. Então perceba, olha meus irmãos, lógico que era muito melhor nós não termos divisões, né? Visões doutrinárias diferentes. Mas um professor meu, ele disse uma vez certa coisa que eu achei muito inteligente. Denominações são um mal necessário. Grave muito bem isso. Denominações são um mal necessário. Olha, o mal em que sentido? Porque a gente está tendo, evidentemente, várias divisões. Só que acaba sendo necessário essas divisões. Por quê? Não dá, meus irmãos, para você congregar ou trabalhar junto com alguém que tem uma visão doutrinária totalmente diferente da sua. Daí vamos supor que você esteja trabalhando com um missionário para plantar uma igreja local. E esse missionário, ele tem uma visão de que a gente tem que ensinar as pessoas a falar sobre dons de línguas, que os dons eles não cessaram, que existe ainda apóstolos, curas, milagres, sinais e tudo isso. E você talvez acredita que não, essas coisas cessaram. Existem dons, mas alguns dons cessaram. E esses dons de língua, interpretação, eles não são assim. E a pessoa que está aqui do seu lado fala labachúrias. E você fala, não, isso aí não vem de Deus, né? Não é direção do Senhor. Dá para congregar junto? É como a Bíblia fala, né? Como que dois andarão juntos se não estão de acordo? Então perceba que as denominações são um mal necessário. Com o tempo, com a história da igreja, muitas denominações começaram a surgir, porque alguém interpretou diferentemente aquele texto, aquela porção, aquela doutrina. Então o que ele faz? Eu vou sair daqui e vou levantar uma bandeira, porque eu penso diferente. É um mal, mas é um mal necessário, porque evidentemente eu não conseguiria congregar numa igreja onde a doutrina é totalmente diferente daquilo que eu acredito, né? Então vamos tentar colocar aqui, eu sou pré-milenista. Eu acredito que haverá um reino literal de Jesus Cristo aqui na Terra. Eu acredito, por exemplo, na visão escatológica, que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da tribulação. Eu acredito que
a segunda vinda de Jesus Cristo, após a tribulação, é literal, visível, gloriosa. Jesus Cristo vai voltar e nós, como igreja, voltaremos com Ele. Nós não passaremos pela tribulação. A tribulação é literal, de 7 anos. Acredito no reino milenar de Jesus Cristo, aqui de 1000 anos aqui na Terra. Eu não me identifico como sendo calvinista e nem arminiano. Inclusive, nós fizemos um estudo de soteriologia mostrando isso aí. Eu vejo que o calvinismo ele acaba sendo uma deturpação da palavra de Deus, do caráter de Deus. Existem muitos problemas se eu fosse calvinista. E eu mostrei também a questão do arminianismo, a questão da eleição, é uma questão muito contraditória, como eles interpretam a eleição, predestinação, também a questão da perda da salvação, nada disso eu defendo. Então eu não me identifico nem calvinismo, nem arminianismo, eu tenho uma visão doutrinária. Imagine eu, né? Também sou sensacionista, não acredito que alguns dons, eles continuam para hoje, os dons extraordinários, não acredito que eles são para hoje. Eu creio que Deus pode fazer tudo, Ele pode curar, né? Deus faz milagres, mas eu não creio que esses dons existam, como existiu antigamente, né? E aí imagina, eu com essa linha doutrinária, como eu vou congregar numa igreja que prega totalmente diferente em todos esses pontos? Dá para andar junto? Por isso que denominações são um mal necessário. Então perceba, a igreja primitiva ela estava em comunhão. É interessante que você abrace isso. Esteja em comunhão com uma igreja local, esteja em comunhão, não seja um desigrejado. Eu sei que algumas pessoas podem se reunir em casa, esteja em comunhão. Né? É o que a palavra de Deus ela nos ensina. E aqui fala, eles estando em comunhão todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Mostre alegria por você fazer parte de uma igreja. Mostre alegria por você trabalhar numa igreja. E olha só o versículo 47 aqui, a gente vai ver aqui a dinâmica em que Deus trabalha conosco. Diz assim, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Olha que dinâmica interessante. A gente vê a igreja trabalhando, a igreja orando, a igreja estudando, a igreja evangelizando, e quem é que acrescenta os salvos? O Senhor. Meus irmãos, essa é a dinâmica que Deus trabalha. Nós fazemos a nossa parte, nós buscamos o Senhor e Deus ele abençoa, Deus trabalha enquanto nós dormimos, inclusive é assim que diz os Salmos. Então a gente percebe que a igreja busca, Deus trabalha. A igreja ora, Deus responde. A igreja lê a Bíblia, Deus ele fala. A igreja invoca e Deus ele está de prontidão. Perceba como é a dinâmica. Deus ele nos chamou para atividade, não para inatividade. Deus nos chamou para atividade. E Ele quer trazer para nós uma vida ativa em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Note aqui a dinâmica, como que a igreja ela vivia, como era a vida da igreja primitiva. Não era socialista, não era comunista, a igreja era generosa. Era uma igreja que valorizava o culto público. E não como hoje, infelizmente, muitas pessoas desvalorizam o culto público, desvalorizam denominações. E uma igreja que vivia numa dinâmica onde eles obedeciam a Deus e Deus abençoava também esta igreja. Eu rogo e peço que você viva numa igreja, para que você possa, dessa maneira, fazer a vontade também do Senhor, vivendo em comunhão com grande alegria. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de sua casa e de sua família.